Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos começar aqui mais um módulo, né, da Introduções à Economia. E aí vamos partir agora para o ciclo de mercado, tá, pessoal? Nosso último vídeo nós vimos um pouquinho da balança comercial, teve umas gafes aí sobre um ticket, mas releva um pouquinho que eu não opero muito B3, eu não opero muito, eu não opero muito o índice, mas a gente vai familiarizando junto aí, tá, pessoal? E então vamos continuar com esse projeto aqui. Para quem não conhece, desculpa aí, eu sou o Lucas, tá? Eu sou criador do grupo aí Market Talks, e onde nós debatemos, falamos, conversamos sobre o mercado lá, e aí nós resolvemos criar esse projeto aqui sobre falar de mercado, conversar sobre o mercado, né? Trocar um papo sobre o mercado financeiro e entregar para vocês aqui no YouTube de forma gratuita, o que muita gente cobra por aí. Então a gente vai entregar aqui de tudo, de forma de para você fazer uma leitura de contexto econômico bacaninha, sem você precisar gastar adquirindo o curso, para você ter uma leitura de contexto para você se posicionar da melhor forma possível. E também, depois que a gente concluir esse módulo de macroeconomia, a gente vai passar para o módulo de análise gráfica e depois passando para o tape reading. Só observando que na análise gráfica, que muito agora está na moda, aí, tape reading e tudo mais, bacana, cada um opera da melhor forma que quer, mas só que a gente vai usar ferramentas que realmente vale a pena, que realmente você vai fazer uma leitura de preço e não uma leitura de uma média cruzando, que sei lá o que, de candle, não. A gente vai mostrar para você uma leitura de preço, né? Uma análise gráfica um pouquinho mais seca, limpa, sem setup. É mais você identificar como está o movimento do preço do ativo, se aquele ativo está caro, está barato. Tá barato, mas para isso você tem que ver o quê? Contexto econômico, porque o contexto econômico ele vai te dar uma ideia de que o que está acontecendo com aquele ativo, se aquele é o momento certo que aquele ativo está caro, está barato, o que está acontecendo? Vai te dar uma alusão, né, para você melhor se posicionar, até mesmo nos seus investimentos aí, ou até, mas esse aqui é um projeto mesmo dedicado e assim focado mesmo para o pessoal especulador, que é day trade e swing trade. Mas nada impede também de você, investidor, de pegar alguma coisa, caso você esteja entrando agora no mercado, nada impede de você também aqui se posicionar e ver as matérias aí e ter um pouquinho mais de conhecimento do como que se trata de contexto econômico para você até mesmo adquirir suas ações. E esse bloco aqui é muito importante, tá, pessoal? A gente vai falar sobre o quê? Ciclo de mercado, como eu já falei, né, Lucas? A gente vai falar de ciclo de mercado e é muito importante. Aqui nós não vamos aprofundar, porque para falar sobre esse tema aqui de ciclo de mercado, precisa de demanda tempo, viu? Porque a gente vai falar, para complementar o ciclo de mercado, a gente tem que entrar e falar sobre política monetária, política cambial e política fiscal. Tá? Não tem como a gente falar sobre esse ciclo de mercado sem a gente falar sobre esses pontos aqui. Então a gente vai falar um pouquinho aqui por cima, e aí no próximo bloco a gente vai e introduz esses outros módulos. Talvez a gente pode fazer eles aí separado, mas porque eles precisam de muita atenção de vocês para vocês entenderem como funciona o ciclo econômico, tá bom? Então vamos aí para a nossa quarta aula, acho que é a quarta aula, né? Vamos ir para a nossa quarta aula, então, de ciclos de mercado. E vamos falar, então, o que é ciclo de mercado? Para Howard Marks, ele fala, as chances variam de acordo com a nossa posição nos ciclos, né? Se não alterarmos nossa postura de investimento conforme as coisas mudam, estamos sendo passivos em relação aos ciclos. Em outras palavras, estamos ignorando a chance de inclinar as probabilidades a nosso favor. Porém, se obtivermos alguns insights sobre os ciclos, podemos aumentar nossas apostas e colocá-las em investimentos mais agressivos. Quando as probabilidades estão ao nosso favor, e podemos ficar mais cautelosos ou aumentar nossa postura defensiva quando as probabilidades estão contra nós. Entende? Então, você entender sobre o mercado, sobre o ciclo de mercado, é muito importante, porque você vai saber o momento exato que você vai se expor mais no mercado ou o momento que você tem que ficar mais cauteloso, porque aquele mercado ali ele já mudou, você não está entendendo, você está se adaptando a ele, então o mercado ele é cíclico, você tem que se adequar, você tem que se modificar, porque às vezes alguma coisa tem que ajeitar um novo ciclo. Não tem como, vamos dizer assim, por exemplo, o mercado na forma mais simples, tá? Não, isso aqui tipo assim é a coisa mais pífia de você falar sobre para você tentar ilustrar o que seria um ciclo, mas por exemplo, você está para você entender, você está no mercado, num ativo, e esse ativo geralmente ele, vamos colocar aqui
o dólar, né? Acho que o dólar que é mais voltado, menos volátil, assim, do que o índice. Mas você está no câmbio e ele está acostumando, que até mesmo aconteceu um tempo atrás, ele estava dando por volta de 80 pontos aí, dia após dia, 80, 100 pontos, 120 pontos, por aí, há alguns dias acontecia isso. E aí, ultimamente, né, agora, no final de agosto, por aí, ele tem começado a diminuir a sua amplitude, né? Ele começa a dar aí por volta de 40, 50, 60, que é porque mudou o ciclo, né? O aperto monetário está surtindo efeito, porque o que nada mais é o aperto monetário quando você aumenta a taxa de juros é o que? Tirar a liquidez do mercado. Então ele fica um pouquinho mais volátil, sem liquidez, e aí até mesmo a amplitude começa a diminuir também, né? E o mercado fica um pouco mais cauteloso, tá? É onde que o Howard Marks fala aqui pra gente. Você tem que saber quando você tem que ficar com a postura mais defensiva ou aproveitar de um bom momento e ser um pouco mais agressivo, né? Então, isso é importante você entender de ciclos de mercado, tá? Então, continuando aqui no ciclo de mercado, a gente pode ver que, por exemplo, quando o mercado está para baixo, né, que nós temos aqui a economia e mercado financeiro, né? A economia que nada mais é, vamos colocar aqui representando o Estado, assim, a economia, vamos dizer assim, o aperto monetário, o Banco Central e tudo mais. Então, quando você está aqui com o mercado no fundo, né, no caso, aqui as questões, o que fica favorável para você? Fica favorável o financeiro, tecnologia, consumo cíclico, né? Ações desse tipo fica bom para você aportar, porque aqui está tendo o mercado, ele está naquele movimento ali um pouquinho mais complicado, né? Então essas empresas vão estar bem descontadas nesse período. Então, aqui o mercado de alta ele começa a subir aqui com a tecnologia, indústrias e materiais básicos, que aqui começa um novo ciclo econômico, que seria o quê? A expansão, né, aquecimento da economia. Então, aqui a materiais básicos, matérias extrativas, commodities ligadas à energia, elas refletem muito a questão da economia. Por exemplo, metais, alguns metais como cobre, alumínio, prata, minério de ferro, entre outros, eles são proxies de crescimento, porque são essenciais para você para a indústria. Por exemplo, um cobre, você não tem como você fabricar uma geladeira, fabricar uma máquina de lavar, não tem como você fabricar um celular ou uma TV sem você ter cobre. Então, eles estão ligados ao crescimento. Se o crescimento não tem crescimento, eles vão cair, né? Então, aí nós temos aqui o pico, né, desse mercado aqui, onde que ele tem aí um consumo, onde que o consumo não cíclico, a energia e os materiais básicos estão aí no seu ápice, né? E aí depois a gente começa a ver esse declínio. O mercado vem de novo para o fundo e aí ele começa a descontar essas ações e todo esse movimento ocorre novamente, né? E aí é o mesmo o que acontece com a economia. Aqui, nesse movimento do mercado, quando ele está baixista, você vê uma recessão, aqui o início do crescimento, aqui o crescimento e aqui o início da recessão. Então, esse vai e volta. Você entra numa recessão, inicia o crescimento, vem o crescimento, depois inicia uma recessão, porque está inflacionário. Porque quando a economia está crescendo, o consumo, aí a gente volta naquela primeira aula nossa da introdução de economia, porque nossas necessidades humanas são ilimitadas, enquanto os recursos são limitados. E aí, quando você está no ápice do crescimento, está consumindo mais, ocorre que os recursos são escassos, os recursos ficam escassos, ficam mais caros, a inflação aumenta, e aí o Banco Central tem que entrar com as taxas de juros, né? Afetando as taxas de juros e assim, consequentemente, afetando o custo de vida das pessoas. E aí a pessoa tem que diminuir o consumo dela e aí, consequentemente, vai afetando a economia e aí ela vai caminhando o quê? Para uma recessão. É claro que todo Banco Central ele vai tentar evitar ao máximo a recessão, mas dependendo da inflação, não vai ter como, ele vai ter que passar por lá. Agora, o problema não é estar em inflação, é quanto tempo vai durar a inflação. E quanto mais uma economia fica em inflação, pior é. Então, menos tempo essa economia produz, ela se expande. Então, isso aí é muito ruim. Isso é muito ruim para a economia daquele país, até mesmo agora que a gente está vivendo um momento muito anormal, né? Onde que a gente vê não só um país fazendo um aperto monetário, mas
todos os países, apesar que a gente aqui no Brasil já fez bem antecipado, quando todo mundo falava, ah, vai ser tudo leve, não vai ser tudo isso e tal, a gente já fez aqui um aperto monetário. E agora os outros países aí estão fazendo aperto monetário, outras, os que deixaram, principalmente os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, zona do euro, a Inglaterra, estão fazendo agora aperto monetário, porque vê a inflação aumentando, 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 e aí eles têm que conter essa inflação, né? E aí o que, que é? Tirar a liquidez do mercado, isso acaba tirando a liquidez do mercado, porque o intuito é o quê? No momento de expansão, de crescimento, onde que estavam injetando dinheiro na economia, agora eles vão ter que retirar esse dinheiro da economia, né? Para começar a fazer um aperto monetário e aí ajustar a questão da oferta com a demanda, entendeu? Já começou a fazer um pouco de liga aí para vocês? Vocês estão entendendo? Começando a ligar o que a gente aprendeu lá, que era um pouquinho mais chato, e agora que a gente está agora um pouquinho mais parecido com o mercado? Tá vendo tanto que foi essencial aquelas primeiras aulas? É essa a finalidade. Então, aqui você vai ver um pouquinho na nossa realidade, o que está acontecendo agora é isso. O dinheiro que foi injetado na economia lá no pré-ano pandêmico, durante a pandemia, agora está sendo retirado, que foi bastante dinheiro injetado. Né? Então não tem como você tirar esse dinheiro sem causar um aperto monetário, se você causar aperto nas condições das pessoas e dos investimentos. Entende? Então, ações vão cair, e aí vai descontar vários papéis, e aí é a oportunidade de você comprar. É claro que você vai ficar caçando fundo. Aí é onde você tem que ter o feeling, que a gente vai tentar trazer aqui para vocês, de como você vai ter uma sensação de porque, que o ciclo monetário está encerrando ou está estabilizando. Por exemplo, no Brasil, a gente chegou, hoje mesmo saiu a política monetária, dia 21 de 9 de 2022, hoje saiu a decisão da política monetária, onde que a gente estava com uma taxa anterior de 13,75. E aí havia a expectativa do parte do mercado de aumentar 25 base points. E aí aconteceu que o cupom ele não aumentou nada, continuou com a mesma taxa de 13,75. Apesar que foi mesmo não foi anunciando um final de ciclo, mas foi mesmo para mostrar que ele está vigilante, observando para realmente ver se a inflação vai voltar a subir ou não, porque a gente está em ano político, né, de eleição e tudo mais. Então, aí ele quer ser resiliente, ele quer ser precavido primeiro, ele quer ver como que os mercados vão comportar, como que a inflação vai comportar à medida que as eleições se aproximam, à medida que o próximo governo, se vai mudar de governo ou não, o que isso vai influenciar na política monetária, na política fiscal do país e o que o Banco Central vai ter que fazer, né? Então, aí nós temos aqui, então, essa questão que o Banco Central, aí, o BCB, né, o Banco Central brasileiro, ele foi resiliente e continuou nessa mesma taxa, não sinalizando o final de ciclo, mas sendo resiliente. E aí, nisso já mostra, isso vai ser bom para alguns setores que já estavam já bem descontados. Por exemplo, setor financeiro, setor de consumo, que eles acabaram sendo descontados bastante com o aumento das juros, porque eles têm uma correlação muito negativa, com esses setores. Porque se aumenta a taxa de juros, o carnezinho lá da Magalu, ele vai ficar mais caro para você. O cartão de crédito vai ficar mais caro para você. Então, o banco ele vai ter, para emprestar para você, ele vai ter que emprestar mais caro, com taxas de juros mais elevadas. E se ele empresta com taxas de juros mais elevadas, também fica ruim para ele, porque o risco dele receber está maior, porque consequentemente, se o aperto monetário aumenta, as condições vão ser mais restritas, o nível de endividamento e de inadimplência também tende a aumentar, e isso acaba afetando o quê? Essas ações desses bancos, porque se esse banco ele não tem um caixa bacana, se ele não consegue filtrar e tirar essa inadimplência, acaba prejudicando também essas ações, porque nos balanços aí, nos balanços trimestrais deles aí, no semestral ou no anual, vai mostrar para eles aí que eles tiveram um prejuízo decorrente aí à inadimplência, né? Porque é de cartão de crédito, de empréstimo e tudo mais. Então aí vai ter, então esse movimento aí de aperto monetário dos bancos centrais, isso também vai implicar também numa restrição ao crédito, porque pouco banco vai querer emprestar para qualquer tipo de pessoa, porque qualquer tipo de pessoa talvez não tenha condição de pagar, né? Ainda mais aí pessoa que caloteiro, né? Então o banco vai tentar se proteger da melhor forma possível. Ele vai querer emprestar o quê? Se ele pode emprestar para alguém, ele tem o bom pagador e o mau pagador, ele vai emprestar para o bom pagador, certo? Então aí entendemos essa parte, né, pessoal? Se não tiver entendido essa parte aqui desse gráfico aqui, a gente volta e vocês me avisem aí nos comentários que a gente vê um momento oportuno para explicar mais um pouquinho sobre isso daqui. Mas
dando continuidade aqui, né? Nós temos aqui os impactos, então, um pouco mais ilustrado para vocês aí sobre os ativos, né? Então, aqui no começo de uma recessão, o que nós temos? As ações elas ficam mais negativas, alguns setores, tá? Aqui vocês podem ver aqui, ó, tá negativo, recessão, o que que tá mais descontado? Entendeu? Mercado de alta, o que que vai começar a subir? Entendeu? Tá muito no topo, o que que vai ser atingido? Materiais aqui, consumos não cíclicos, certo? E aí você vai começar a ter ideia de como isso vai funcionar. Isso aí vai ser uma balança montanha russa, tá? E aí nós temos então aqui ações que são descontadas, renda fixa fica mais atrativa, né? Porque você vai começar a ver os juros aumentar, então aí você vai poder, fica mais atrativo você investir em títulos públicos. Commodities ficam positivos, porque ainda a economia está aquecida. A gente tem que entender aqui o quê? Quando as taxas de juros aumentam, a primeira coisa que ela atinge é as condições. Uh, as condições das pessoas, né, o poder de compra das pessoas. Mas muitos setores da economia ainda continuam aquecidos, porque esse efeito é um pouco retardatário, ele demora a chegar em alguns setores da economia. Então, ainda que as commodities elas estão levemente positivas, porque o mercado ainda está otimista, não vamos entrar em recessão não, mas aí vai e entra em recessão. E aí as ações caem um pouco mais, a renda fixa valoriza mais, e as commodities elas ficam negativas, então cai. Então, só voltando aqui no começo da recessão, a gente tem um PIB mais resiliente, né? Ele não cresce, não cai, ele se mantém, né? Enquanto os juros estão aumentando e a inflação está aumentando. E se essa inflação aumenta, então aí você vai ter que aumentar mais juros. E se você vai aumentar mais juros, você vai cair o quê? Numa recessão. Então as ações vão continuar caindo, a renda fixa vai ser boa e as commodities vão ficar negativas, porque, como a gente falou aqui atrás, algumas commodities são proxies de crescimento. Petróleo e alguns metais são proxies de crescimento. Ponto. Né? E aí nós temos o quê? PIB para baixo, juros para cima e inflação tem que começar a cair, tá? Para você parar de aumentar juros, a inflação tem que cair, certo? E aí, sem falar que tem outros mecanismos, tá, gente? Porque às vezes, né, o Banco Central não usa só aumento de juros, não, tá? Também tem a questão do balanço patrimonial, tá? Isso aí tudo tem. A gente vai ver se a gente vai abordar isso mais à frente, depois que você estiver um pouquinho mais. Depois que a gente passar um pouquinho da questão de macroeconomia e dar uma introdução bacana para você, depois você começar com a análise gráfica, você ficar animadinho para ver o gráfico lá e tal, e tape reading. Aí mais à frente, quem sabe a gente vai liberar um pouquinho aí sobre balanço patrimonial também para você ficar um pouco mais, situar um pouquinho mais sobre o mercado econômico, certo? Sobre macroeconomia, sobre a economia. E aí, depois da recessão, claro, gente, depois da tempestade vem a abundância, né? Começa a ficar o pessoal animadinho aqui, ó, o carinha animadinho, porque começou a expansão, né? O mercado começou a melhorar, o PIB começou a ficar resiliente novamente, ele parou de cair, né? Parou de passar aquele medo lá, e aí os juros começam a cair. Normalmente aqui, ó, na recessão, no finalzinho da recessão, ele fica por um tempo, tá? Os juros, ele se mantém, aí ele fica estável. Então, aí o próximo movimento é o quê? Que ele fica estável o quê? Para tentar realmente conter a inflação. A inflação tem que cair, tem que sentir que realmente a inflação está caindo. Aí ele começa a cortar os juros aí à medida que a inflação vai caindo, tá? E a inflação ela fica estabilizada no começo da expansão, certo? E aí nós temos então aqui um cenário bom para as ações, ruim para a renda fixa, tá? E negativo ainda para commodity, porque como eu disse para vocês, alguns setores é um pouco retardatário, né? Então acaba chegando um pouquinho devagar. E aí, nesse caso, demora um pouquinho para a economia se aquecer, tá? Então, aí as commodities ainda ficam bastante descontadas. E aí você vai migrando aí para a questão de setores também, né? Bom para você alocar. E aí, na expansão, você vê já o quê? Um PIB para cima, né? Um juros para baixo, né? Dentro aí da meta, normalmente. E aí a inflação ela começa a subir aos poucos. Aí o mercado começa a ficar de olho o quê? Na inflação, certo? Então aí as ações começam a ficar positivas, a renda fixa fica negativa e as commodities começam a ficar positivas. E aí a economia volta a se aquecer, né? E aí esse ciclo se repete. Então o mercado é cíclico, tá? O mercado é cíclico. Acontece que agora a gente está passando por um ciclo a cada um ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses, né? Parece que as coisas mudam de uma hora para outra, tá muito rápido. Mas normalmente esse ciclo, gente, eles demoram um tempo, eles não acontecem
frequentemente. Só que a gente vive em um momento totalmente adverso. E quem entrou no mercado aí antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, de 2019, 2018 ali, ele conseguiu pegar todos esses dois ciclos, né? Um ciclo que às vezes demora para você ver, passar por um ciclo, um ano, desculpa, 5 anos, 6 anos mais ou menos, né? Um pouquinho até mais, talvez, sendo bem otimista. Hoje você passou aí por um ano, 2 anos e mais ou menos, você passou por um ciclo, né? Então, tá acontecendo de forma muito rápida, porque a incerteza, a gente nunca viu isso, e pandemia e tal, aconteceu tudo isso, injeção de dinheiro, inflação, altura, guerra, inúmeras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, os ciclos, nesse momento, passou muito rápido. Então, foi doloroso para você? Foi, mas só que você conseguiu ver dois ciclos passar na sua frente. E se você souber aproveitar isso, daqui para frente, você vai conseguir ganhar dinheiro com isso daí, né? Porque é interessante que você viva os ciclos para você aprender o que acontece entre eles. Porque quando a gente está num ciclo, por exemplo, está num ciclo de expansionista, a gente só pensa em comprar, 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 né? Aí, quando vem o ciclo lá, começa a vir uma recessão, a inflação começa a aumentar, os juros começam a aumentar, aí começa a cair, você não viveu aquilo lá, até você se adaptar, né, como o Howard Marks disse ali, você tem que entender o ciclo e se adaptar, porque são ciclos diferentes, então são técnicas diferentes, tá? E aí a gente vê aqui, então, como que é essa correlação negativa entre a renda fixa, né, e a renda variável. A gente vê aqui os títulos de 2 anos, que é mais próximos ali, ia colocar até mesmo o próprio rate, né, rate fault do Fed, né, as taxas do Fed, só que ficou muito feio ali no gráfico, eu preferi colocar então os títulos do governo, que fica um pouquinho abaixo do que é a taxa de juros lá dos Estados Unidos, é claro, nesse caso que fica um pouco acima da taxa dos Estados Unidos nesse momento, que hoje está, caso da reunião que também teve hoje, né, tá 3 e alguma coisa, 3,25, se eu não me engano. E aí, mas é só para ficar mais alusivo para vocês, tá, gente? Para ficar mais ilustrado. Mas eu sei que isso aqui não é mesmo o título, a gente não vai ver ali a correlação entre a renda variável e a renda fixa pelos títulos do governo. A gente vai ver ali mesmo pelo as taxas de juros do Fed, ou se não pela Selic, tá bom? Mas só para ficar mesmo assim graficamente visível para vocês, a gente vê isso daqui, ó, de branco, nós temos aqui os títulos do governo, né? E aqui nós temos de laranjado, meio amarelado ali, um amarelo queimado, o SP500, né? E a gente vê como que esse movimento deles se repelem, né? São opostos, são negativos. Então a correlação deles é proporcionalmente negativa, né? Então isso aí mostra muito um ciclo de mercado, como funciona um ciclo de mercado. Então aí quando a gente vê os títulos para cima, a gente vê o que? Bolsa para baixo. E quando a gente vê a bolsa para cima, a gente vê o que? O próprio o título para baixo, né? E aí a gente vê aqui, como que a gente viu tão rápido, né? Aqui a gente vê que quase os títulos voltou novamente para cima em 2020, e aí quando as bolsas continuaram subindo e tudo mais, aquela sensação de recessão, não recessão, enfim, aquela loucura, né? Então quem viveu esse momento conseguiu ver toda essa loucura de mercado. E aí passou agora para um mercado de boom, agora vai passar agora um mercado mais de queda, né? De recessão, certo? Passou por uma expansionista, agora vai passar por um contracionista. E a mesma forma que tem a ilustrada, tá? Que eu sei que é a taxa de títulos de 2 anos do Brasil. Vai ficar um pouquinho abaixo do que a Selic está hoje, que é 13,75. Aqui está 13,20. Mas é só mesmo para para mostrar para vocês, porque se colocar aqui a Selic, fica muito ruim, não mostra direito, tá? Como eu gostaria para vocês aqui. Mas aqui os títulos, você pode ver aqui que são o de branco, né? E nós temos aqui a própria renda fixa, a renda variável de laranjado aqui novamente. Então a gente vê que quando a bolsa, o Ibov estava para cima, nós víamos os títulos para baixo. E quando o Ibov caiu, a gente via aqui os títulos tentando ensaiar aqui, que foi aquele começo, né, do ano pandêmico, e aí veio a injeção de dinheiro na economia e o que aconteceu? O Ibov subiu. E aí aqui nós vemos aqui no começo, no finalzinho de 2021, para o começo de 2022, o aperto monetário, né, que começou a fazer efeito e jogou a bolsa para baixo dos juros, e os juros começou a subir, né, e agora a gente vai ver esse movimento novamente contrário, né, tendemos a ver esse movimento contrário das bolsas novamente subirem e os juros descerem, certo? Que aí já sinaliza um próximo ciclo econômico.
Tá ok? E aí, pessoal, uma coisa que é muito importante para a gente que, principalmente que trabalha ali com day trade, que é especulador do intradiário, ou até mesmo swing trade, o calendário econômico. É muito importante que você faça uma leitura do calendário econômico, você sabe quais são os eventos, porque em cada ciclo econômico, um tipo de leitura vai ser diferente. Não quer dizer que os indicadores, os eventos econômicos deixam de ser importantes. Não, mas alguns vão ter mais prioridade. Por exemplo, em um momento de aperto econômico, os dados de inflação vai ser mais relevantes, né? Porque o mercado vai ver se a inflação está caindo ou não. E ao momento que quando você começa a entrar numa recessão, o mercado vai começar a ver o quê? Vai começar a ver como que está a atividade econômica. Então, o PMI vai ser importante, a produção industrial vai ser importante você acompanhar. E aí, a partir desse momento, quando você passa aí da produção para um mercado mais expansionista, você começa a ver o quê? Você começa a ver o mercado começar a olhar para a atividade econômica, e aí ele começa a deixar um pouquinho mais de lado ali a questão da inflação. Né? Claro que vai sempre olhar, mas vai ser menos um pouco importante. Tá? Então ela vai ver um pouquinho mais ali a questão de produção econômica, custo, quantidade de pessoas empregadas, desempregadas, seguro-desemprego, essas coisas. Então isso tudo vai levando em consideração. E cada ciclo, cada momento, cada inflação, porque às vezes a inflação é produzida por conta de energia, outra é por conta de serviço, como a gente vê aqui, por exemplo, hoje. Na Europa, a inflação é de energia. Nos Estados Unidos, a inflação tem por parte da energia? Tem, mas a maior parte vem do mercado de trabalho, que está muito aquecido, então tem muita vaga para pouca gente querendo trabalhar, consequentemente a hora trabalhada ela vai aumentar, e aí se aumenta a hora trabalhada, você tem que pagar mais para o caboclo lá ir lá trabalhar para você, e você vai ter que repassar esse custo para o consumidor, ou seja, a inflação vai aumentar, né? Então aí a gente vê que são momentos distintos para economias distintas. Um está passando por um aperto em questões inflacionárias da energia, outra está passando por questões aí inflacionárias em relação à área de serviço. Aqui no Brasil era por questões da energia também. Então, aí você tem essa questão que vai se ajustando, vai se adequando. Entendeu? Então é por isso que é importante você entender o ciclo econômico e entender o mais rápido possível para onde que o mercado está olhando. Às vezes o ciclo muda e a gente não sabe para onde que o mercado está olhando. Então é por isso que é importante você acompanhar essas reuniões monetárias dos bancos centrais, porque lá quando eles vão falar a taxa de juros, como que vai ser a próxima taxa de juros, ele vai falar para vocês, ó, a gente viu um aumento aqui, nesse setor, esse daqui nós não estamos gostando desse valor, e a gente vai ter que ajustar por conta disso. Então, aí você vai conseguir acompanhar o que o mercado está olhando naquele momento, tá? E aí, no fim, o que eu sempre indico aqui para os meus colegas do Market Talks é que o quê? Sempre veja o evento econômico durante a semana. Não deixa para você, ainda mais você que é especulador de intradiário, tá? Especulador de day trade. Não deixa para você ficar vendo a agenda econômica quando você vai operar no dia, tá? É sempre importante, eu faço sempre ali uma tabelinha, mando lá para eles, assim, ó, isso daqui é o que vai acontecer durante a semana. Já para preparar, você saber onde que é feriado, o que vai acontecer, qual dado que vai aparecer, em que ciclo a gente está, e aí você sabe o que o mercado está olhando, e aí você vai saber como vai ficar a volatilidade a liquidez dos mercados. Por exemplo, aqui nós temos aqui uma semana de agosto, né, do dia 15 ao dia 19 de 2022, aonde que a gente já vem vencimento de opções aí no dia 19, né, na sexta-feira, ou seja, e nós vimos aqui que eu coloquei que a probabilidade, tá? Não é a certeza, mas para mim a probabilidade, é claro que se for bem, a gente vai tentar atuar da melhor forma possível, mas a probabilidade era grande de que o pai. O mercado ele tivesse baixa liquidez, né, dentro da segunda e da terça. Por quê? Porque nós teríamos aí uma super quarta. Não sei se foi uma super quarta, mas nós teríamos aqui, desculpa, não teríamos super quarta, não. Nós teríamos aí a ata de reunião do FONC, né, que é muito importante, que é referente ao que foi falado na última reunião monetária, para você ter uma perspectiva do que os membros do FONC estão falando e o que vai influenciar na próxima política monetária, entende?
Então, aí você sabia que os mercados poderiam ficar repreensivos, que a gente vive um momento agora bem tenso, né? Desse aumento de taxa de juros, que aí pode prejudicar a economia e criar uma recessão profunda. Então, aí os mercados estavam aguardando, e tanto que nesse dia aguardaram aí, os mercados ficaram um pouco mais lateralizados, mais congestionados, aguardando aí a quarta-feira, onde que saiu a ata do FONC, tá? E aí, consequentemente, nós tínhamos aí na quinta-feira uma volatilidade, uma possível liquidez média. Nós tínhamos ali a inflação na zona do euro, e também a atividade industrial nos Estados Unidos, certo? E também aqui, ó, bem importante, pedidos iniciais de seguro-desemprego, tá? Que o mercado começou a olhar. Começou não, já estava já olhando já há algum tempo, mas eu não coloquei como vermelhinho aqui. Pedidos de seguro-desemprego que o mercado também ia olhar, porque, ou seja, está aumentando taxa de juros, está aumentando o aperto monetário, tem que diminuir, tem que aumentar a quantidade de pessoas pedindo seguro-desemprego, né? Porque vai afetar nos seguros, porque vai afetar na questão do trabalho, tá? Infelizmente, aperto monetário é isso, gente. A economia tem que desacelerar, e para a economia desacelerar tem que causar desemprego. E aí, na sexta-feira, nós teríamos o quê? Exercício de opções. Então, na quinta, na sexta, já começa a surgir já um efeito aí de vencimento de opções. Então, você saber o que vai acontecer dentro do mercado, né, é muito importante. É muito importante. Porque vai te dar preparo para o que está por vir. Tá? E você não vai ser pego de surpresa. E é uma coisa que a gente faz, levando em consideração o que Howard Marks lá falou. Você tem que estar situado, você tem que saber em que ciclo você está, e para você ter a ideia se você vai ser mais defensivo ou se vai ser mais agressivo no mercado, que postura você vai tomar, a partir do momento que você sabe como que qual é o ciclo de mercado, entendeu? Então, assim, pessoal, aqui a gente conclui essa pequena parte sobre ciclo de mercado, mas só que tem muita coisa para falar ainda. A gente vai falar aqui de política monetária, política fiscal e política cambial, tá? Nos próximos blocos. E aí eu espero entregar isso para vocês e aí concluir essa parte de ciclo de mercado. Porque, infelizmente, não tem como a gente falar de ciclo de mercado, isso aqui foi só uma breve introdução. Não tem como a gente falar de ciclo de mercado sem falar da política fiscal, política monetária e política cambial, tá bom? Então, eu espero vocês no nosso próximo encontro, nas próximas aulas. Eu peço humildemente para que vocês curta, compartilhem esse vídeo para quem vocês acham que talvez vai agregar em relação a valor. Comente aí, dando sugestão para que nós melhoramos aqui a entrega de conteúdo para vocês. Dê sugestões aí construtivas para que a gente consiga entregar o melhor material para vocês, tá? Quem quiser esse PDF, pode, nosso link aí do Telegram vai estar na descrição, vocês podem nos chamar lá no Telegram, pedir pra gente aí esse material de PDF, troca uma ideia lá com a gente sobre o mercado, que a gente tem bastante coisa para compartilhar e também aprender. Você será bem-vindo, será bem recebido lá dentro do nosso grupo do Market Talks, e será um prazer ali, a gente trocar uma ideia, conversar sobre mercado, tá bom? Então, pessoal, fica aqui um forte abraço para vocês, eu espero que vocês tenham aproveitado essa primeira parte, tá? Agora, depois, nessas próximas aulas, a gente vai passar para uma segunda parte aí da macroeconomia, né? Vamos aí iniciar aí, então, com as políticas, né, monetária, cambial e fiscal, para você complementar essa questão aí do ciclo de mercado, e eu espero realmente que esse material esteja fazendo a diferença para vocês, tá bom? Realmente eu espero, que são coisas que geralmente são cobradas para ser entregues para vocês, e a gente está entregando aqui da forma mais simples possível, mais coesa possível, tipo, tentando te ajudar da melhor forma possível, tá? Então, assim, fica aqui o nosso convite para participar do nosso grupo, e a gente se encontra na nossa próxima aula, tá? Muito obrigado, forte abraço, tchau, tchau.